Agora que nós já temos o Bootstrap adicionado na página e já temos também a biblioteca Switch Alert, nós vamos fazer essa interface com o botão de autenticação, com o texto de autenticação, uma coluna com texto, uma linha com texto de autenticação, um outro quadro aqui com duas colunas, uma com essa imagem que nós já baixamos e outra com esses dois inputs, esse botão de login. Então nós vamos fazer agora essa interface, né, nesse arquivo de login. Então para isso nós vamos criar, dar um espaço aqui, nós vamos primeiro criar um container. Isso aqui é uma característica do próprio Bootstrap. Eu não preciso mais deste botão de alerta, eu vou excluí-lo, né? Não quero mais. Aqui dentro eu vou criar uma linha para poder colocar todo o meu texto ali dentro. E vejam que nessa nossa interface que nós queremos criar, nessa interface nós temos aqui um texto que ocupa quase, né, um quadro que ocupa quase toda a minha linha, mas ele tem um espaço aqui, um deslocamento de um espaço. Então, se eu dividir essa tela em 12 colunas, eu estou utilizando 10 para esse texto, estou deslocando uma aqui no início. Então, é isso que nós vamos fazer agora aqui no código, né? Eu poderia fazer um código diferente para telas grandes e telas pequenas, mas eu vou fazer apenas para uma tela padrão, né? Então, eu vou criar aqui uma classe usando 10 colunas. Vou fazer um deslocamento de uma coluna. No caso, eu quero escrever a palavra autenticação centralizada, então eu vou usar uma propriedade chamada Text Center do Bootstrap. Quero que ela tenha um espaço de cima de mais ou menos 1,5. Quero que tenha um padding também embaixo de 4. Né? E quero usar a cor azul, então vou usar um text primary. E vou escrever aqui a palavra autenticação. Então, salvei, criei uma div aqui com essas informações. E se eu olhar agora o comportamento dela, ela vai se apresentar para mim com essa palavra autenticação aqui. O texto ainda está pequeno, nós já vamos também resolver a questão do tamanho do texto dela daqui a pouco. Porque eu vou colocar essa div dentro de uma H1, né, esse texto dentro de uma H1. Então, nós voltamos ao código. Em vez de só escrever H1, só escrever a autenticação, eu vou colocá-la dentro de uma H1, usando uma classe do Bootstrap chamada também H1. Então, vou salvar aqui, coloco esse texto dentro de um cabeçalho de título, né? E vou atualizar, então já tem um texto maior. Agora eu vou fazer o quadro para poder armazenar, então, aquelas duas colunas, né? Então, vou criar uma outra div de 10 colunas. Também ela vai ter um deslocamento, um offset de uma coluna. Ela vai ter um fundo branco. Eu vou apresentar para vocês com um fundo branco com uma sombra. Vejam que o que eu quero fazer é um quadro que tem um fundo branco um pouco mais claro do que o background que está aqui, que é claro, e vai ter uma sombra aqui. E ainda tem essa borda azul primária aqui, né, com uma cor primária do Bootstrap. Então, isso que nós vamos fazer aqui neste momento. Então, nós voltamos aqui no código, nós colocamos um fundo branco, uma sombra, né? Nós vamos querer colocar uma margem também embaixo de 5. Vamos querer colocar uma borda, e essa borda ela é primária, primary. Então é isso que nós queremos fazer neste momento. E depois, então, nós vamos criar uma linha aqui dentro dessa div. Nós vamos criar uma linha. E colocar dentro dessa linha, então, uma outra div. Nós precisamos de duas div, né? Uma com duas colunas de 6. Então, nós vamos colocar aqui. Vamos criar uma coluna que ocupa 6 daqueles espaços, né? Então, uma coluna que usa 6, com um padding de 4, com o background, a cor de fundo dela vai ser primary, né?
e ela vai ter um display flex com um justify content de center, tem um conteúdo centralizado. E então, dentro dessa primeira coluna, eu vou colocar a minha imagem, e essa imagem então, eu vou pegar de images, Firebase logo, e eu posso colocar aqui um texto alternativo como logo Firebase. Então eu criei uma coluna, vou colocar a imagem ali dentro. E depois já vou apresentar como ela vai se apresentar para nós, né? E depois então que eu criei essa coluna, eu vou criar uma outra coluna também com 6, ocupando espaço de 6. E com um padding de 5. E agora ali eu vou escrever o texto. Então aqui dentro eu vou colocar um formulário. Eu vou criar uma div que eu vou chamar de login form, um formulário de login. E nesse formulário de login, então, primeiro eu só vou colocar um texto, um H2, né, que eu quero que tenha um texto centralizado, eu quero que tenha um texto preto e tem uma margem também de 3, e eu vou escrever aqui a palavra acesso, a margem bottom de 3. Vou salvar aqui e vou verificar como está ficando essa tela. Veja, já tem aqui então, ainda não está a altura muito bem preparada, porque essa imagem aqui está muito grande, né? Já vamos organizar isso e colocar aqui agora os dois campos de input.